Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para o nosso bate-papo, como é de costume, né? E hoje estamos aí com uma roupa nova, que é o novo ano que nós recebemos gratuitamente, né? Para que a gente pudesse ainda estar por aqui, por esse planeta. Estamos de vestiduras novas e começando uma nova etapa na nossa vida, né? E nessa oportunidade, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter a oportunidade de completar meu trabalho e ter também como motivo para continuar a audiência do meu programa, porque afinal de contas tudo começou por acaso, foi só uma postagem no Face, né, no fim da pandemia, e dali por diante eu tomei a responsabilidade de tomar isso como missão, porque eu descobri a razão da minha existência. E quando a gente descobre a razão da nossa existência, nós conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio em nossas vidas. E aí eu vim desenvolvendo esse trabalho, eu vim agradecer aos meus amigos de perto, meus amigos de longe, os colaboradores, as pessoas que estão sempre acompanhando o meu trabalho, valorizando o meu trabalho, com um comentário, uma curtida, pessoas que estão de longe, pessoas que eu nem conheço ainda, de outros estados, de outros países. Eu fico muito assim orgulhosa quando por uma indicação de algum amigo brasileiro, e esse vídeo ele vai circulando até chegar lá em outros países orientais, né? E temos os mais próximos aqui, como Portugal, Estados Unidos e outros estados brasileiros, né? Como nós temos muitos amigos. Se eu fosse enumerar aqui, eu ia acabar cometendo uma injustiça, que ia falar de um, não ia falar de outro. Então, a gente prefere fazer uma abordagem geral, agradecendo a todas as pessoas que colaboram, a toda a equipe de montagem, a toda a equipe de divulgação, a Gabriel, a Rafael, a Marta, né, que é uma grande técnica especializada em me ajudar a desenvolver esse trabalho, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém caminha sozinho. Se nós caminharmos sozinhos, um dia a gente chega em algum lugar. Mas se nós caminharmos junto com uma equipe, nós chegaremos mais rápido e conseguiremos concluir a nossa intenção, o nosso propósito de vida. Agradecer a minha amiga Vera Nunes, que também é uma companheira que está sempre muito de perto do meu trabalho, sempre torcendo, sempre me incentivando para que esse trabalho seja divulgado. Agradecer as 6.700 visualizações, para mim, é muito importante. Para algumas pessoas pode parecer pouca coisa, mas para mim é muito importante, porque eu não sou uma pessoa da mídia, eu não sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa que expõe a minha maneira de pensar e divido com vocês alguma coisa que eu conheço, que eu conheci, que fui treinada, que está sendo bom para a minha vida e com certeza está sendo bom para a vida de outras pessoas. E esse resultado me estimula a estar sempre caminhando e a estar sempre tentando progredir. Esse é o intuito do meu trabalho, tá? Então nós vamos lá, porque afinal de contas nós estamos agora, vivendo a primeira semana de um novo tempo, né? É tempo de viver um novo tempo. Esse vai ser o nosso tempo. Por quê? Porque o tempo é preciosíssimo para a evolução das nossas vidas como seres humanos. Então, nós temos sempre que aproveitar o nosso tempo para que a gente possa se desenvolver, a gente possa exercer melhor as nossas atividades e podemos construir coisas boas e nos libertarmos de coisas ruins. Então, podemos desenvolver até a capacidade de desenvolver felicidade. Por que não? Como é que a gente desenvolve a felicidade? A gente aprendendo a ser feliz com aquilo que a gente tem. Então, quando nós partimos para essa maneira de pensar, nós conseguimos enxergar que a vida é um grande presente. Ela não é um castigo. A vida é um grande presente de Deus, né? E fazendo uma retrospectiva das coisas que mais mexeram com as nossas emoções no ano que se passou, nós vamos lembrando que muitas coisas boas e ruins elas aconteceram. Elas tiveram um dia certo, um mês certo para acontecer, né? E por essas coisas que aconteceram, vamos aqui focar nas coisas boas, porque as coisas boas elas serviram para que nós pudéssemos aprender mais uma coisa nessa jornada, né? E nesse jogo da vida nós aprendemos o quê? Que nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Sempre a gente vai se deparar com esse tipo de situação, que nós estamos aqui para sermos treinados com todos os obstáculos e balizes que estiverem diante de nós, mas acontece que o mais importante é que as cartas estão na mesa,
o jogo não acabou, estamos vivos, ainda estamos por aqui e tudo pode acontecer. E como eu falei, que nós temos nitidamente em nossa memória marcado as coisas boas que aconteceram no ano que se passou, mas nós não havíamos programado. Tem muitas coisas que nos surpreenderam que nós não havíamos programado. E nesse ano de 2024, com certeza, na minha e na sua vida, vão acontecer coisas que nós não programamos. Algumas coisas nós preparamos pelo nosso plano cíclico, mas outras coisas vão acontecer que vão nos pegar de surpresa, que nós não programamos. E esse é o grande prazer da vida, esse é o grande presente da vida, né? Que Deus nos revela para que a gente possa sempre acreditar no nosso dia de amanhã. E, portanto, nessa nova etapa de vida, como eu disse, irá nos acontecer muitas coisas, boas e ruins, mas nesse espaço de tempo, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a aplicar na nossa mente a fórmula do PSC. O que vem a ser a fórmula do PSC? É o pensamento, sentimento e comportamento. Então, como nós aprendemos essa fórmula pensamento, que vem para o sentimento, que parte para o comportamento, nós aprendemos a controlar o nosso ser. Controlando o nosso ser, nós podemos também desenvolver nossa autoestima, aprender a nos amar, todas aquelas coisas que nós falamos nos vídeos anteriores, né? Por quê? Porque nós vamos manter o nosso cérebro sempre em movimento. Temos que treinar o nosso cérebro. Se você treinar o seu cérebro para ser alegre e feliz, embora as circunstâncias não sejam muito favoráveis, mas você sabe que vai passar, porque nós estamos no jogo da vida, você pode treinar o seu cérebro também para coisas ruins. Se você tem a capacidade de treinar o seu cérebro para coisa ruim, você tem mais capacidade ainda de treinar o seu cérebro para coisas boas. E é isso que nós estamos sempre batendo na mesma tecla, porque eu tenho certeza de que aquelas pessoas que acompanham sempre as minhas palestras, elas vão conseguir, como estão conseguindo, extrair muitas coisas boas. Por quê? Porque de tudo que vocês ouvirem aqui, no espaço de tempo de 20 a 30 minutos, desse espaço de tempo de 20 e poucos minutos, a estatística mostra que você vai absorver 5% só daquilo que for dito aqui. Mas se você ouvir a primeira vez, você vai ouvir na segunda, na terceira, na quarta, aquilo, o seu ser vai absorvendo aquelas informações, a naturalidade do seu ser, ela vai expelindo aquilo que não é bom, que nunca vem, e o teu espírito da razão vai absorver aquilo que convém. Aí você sim começa a passar a evoluir. Então, esse processo de evolução é sempre um alimento espiritual para que a gente possa sair do quadro que nós estamos para um quadro ou uma escala superior, não é? E nós vamos também descartando a possibilidade da pré-pré. Então, escrevam assim, ó, pré-ocupação. Porque a pré-ocupação, o que ela faz? Ela congela, ela deixa o ser humano estagnado, ela deixa o ser humano evoluir, não é evoluir, não, evoluir, e paralisa toda e qualquer possibilidade de esperança que o ser humano pode ter. Então, como nós temos que fazer tudo isso? Nós temos que treinar o nosso cérebro para que ele possa acreditar sempre no dia de amanhã. Não é utopia. É como eu comecei já explicando, se você tem lembrança de que alguma coisa boa aconteceu nos seus dias em 2023, embora alguns, a gente sabe que não está sendo fácil para todo mundo, mas alguma coisa boa aconteceu na vida de cada um de nós, senão não valeria nem a pena estar existindo, né? Mas com certeza você vai treinar todo o seu ser para que você possa acreditar que esse ano que você está recebendo de presente, né? Esse ano que você está recebendo de presente, você trabalhando sua autoestima, você aprendendo a controlar os seus pensamentos, seus sentimentos, seu comportamento, naturalmente a sua vida vai tomar um outro rumo. Por quê? Porque tudo que acontece na vida da gente, ela tem o tempo certo de acontecer. Tudo na vida da gente tem o tempo certo de acontecer. Por quê? Porque, por exemplo, o sol sabe a hora do seu acaso. Não existe uma programação, não existe uma programação humana, né, para chegar lá e fazer o sol ele vai brilhar até tantos dias, até tantas horas. Não, existe um posicionamento onde o sol ele vai girar em toda a Terra e aí nós vamos poder nos adequar, que sabemos que fazemos parte da natureza. Por fazermos parte da natureza, nós estamos sujeitos a variações que nem mesmo nós sabemos. E é isso que nós estamos tratando aqui, tá? Então, aprender
a ser feliz com o que você já tem é essencial. Você pode desejar, como cada um de nós desejamos, sempre além do que nós já temos. Mas se você ainda não alcançou aquilo que você ainda não tem, experimente ser feliz com o que você já tem. Experimente olhar para o lado e valorizar cada coisa que você tem, cada conquista, cada elevação que você já teve, o quanto você é útil nesse mundo, quanto você é útil para as pessoas. Então você vai aprender a ser feliz nessa fase da sua vida, até que a fase que você tanto almeja e deseja ela vai chegar a hora dela se manifestar, né? Então, o curso das coisas que acontecem na nossa vida, para que a gente possa ter essa tranquilidade, é a gente entender todos os ciclos da natureza. Com isso, a gente vai aprender a montar o nosso ciclo e vamos ter a tranquilidade de esperar que as coisas aconteçam numa fase assim de descanso. Assim como o vento ele sopra tranquilo sobre o mar, nós vamos. É difícil, não é fácil, não é com uma conversa, nem duas conversas, nem com uma, nem com duas palestras que isso acontece, mas é possível acontecer conforme a transformação da nossa mente. Então, nós temos que saber ingerir aquilo que é saudável para a nossa mente. Aí nós vamos conseguir chegar em algum lugar. Partindo daí, nós temos que elaborar algumas metas para o nosso novo ciclo, né? Então, nós temos um novo ciclo diante de nós, e eu não sei se vocês prepararam o novo ciclo de vocês, a etapa de vida de vocês, com alguma meta. Então, se nós temos alguma meta, essa meta ela tem que partir de um sonho. Então, você tem um sonho, como todo ser humano tem um sonho, nós temos um sonho. E como é que eu vou chegar até esse sonho? Então, eu vou estabelecer algumas metas a médio, curto e longo prazo. Eu vou estabelecer para que eu possa alcançar esse sonho de realização profissional, realização até mesmo de transformação do seu ser. Às vezes a pessoa é muito impulsiva, às vezes tem pessoas que não conseguem controlar o seu pensamento, tem pessoas que não conseguem sorrir, tem pessoas que não conseguem ser felizes, tem pessoas que não conseguem enxergar aquilo que ela tem, porque ela vê o que ela deseja de uma forma tão intensa que ela não consegue enxergar que o que ela já tem é sonho de muita gente que está lá atrás e queria ter o que ela tem. Então, nós desejando alcançar um sonho, você estabelece uma meta, tá? E você vai trabalhando essa meta tempo por tempo até esse sonho se tornar realidade. E quando nós falamos de meta, nós costumamos dizer que é muito importante você estabelecer uma meta grande. Por quê? Porque quando você mira a lua, se você errar, você consegue acertar as estrelas. Então, se você estabelece uma meta grande para você, se você errar, se você não alcançar aquela meta naquele devido tempo, você, no mínimo, vai alcançar alguma coisa muito boa e prazerosa para a sua vida. Então, é assim que a gente vai se desenvolvendo, né? E se você se concentrar naquilo que você quer, quando você estabelece uma meta, você tem que se concentrar naquilo que você quer. Então, vamos imaginar, uma pessoa, ela tem uma meta. Qual é a sua meta? Ela ficar curada, não é? Ela ficar curada. Então, a sua meta, ela não pode ser uma meta de não querer ficar doente. Senão, você vai inverter a força do seu pensamento. Então, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando para o retrovisor. Eu não quero ficar doente, eu tenho medo. Você está dirigindo, aí você não olha para frente, como se você quisesse receber a sua cura. Você olha para trás, eu não quero ficar doente, eu olhando para o retrovisor, sem enxergar que a manifestação do teu objetivo está lá na frente. Então, você só pode olhar para frente, porque senão você vai andar olhando todo o tempo para trás, né? Se uma pessoa vive preocupada, estabelecendo metas do que deseja, se ela vive preocupada, se uma pessoa vive preocupada, estabelecendo alguma coisa que ela deseja, e se você se ocupar com as metas? Ao invés de você se preocupar, você se ocupar, não é? Então, a gente está tocando no assunto aqui de saúde. Então, se a pessoa está enferma, então ela fica preocupada porque ela está enferma. É fácil? Não é fácil, não. Tem inúmeras pessoas enfermas. Mas a preocupação, ela não vai adiantar, ela não vai fazer com que o seu corpo, o seu organismo reaja favoravelmente para que você fique curado. O que vai te ajudar é você fazer as coisas de uma forma correta,
segundo a indicação, orientação dos médicos, com remédios alopáticos, com os remédios naturais, exercícios físicos. Então, você vai se ocupar. No momento que você estiver, por exemplo, se ocupando com uma atividade física, você vai estar ali preocupada, não, ocupada com o acerto do exercício. Quer seja ele por mecanismo numa academia, quer seja ele por uma dança, você pode também se exercitar através de uma dança, porque o seu estado de espírito, ele vai sair daquela bolha, daquela nuvem de preocupação negativa e vai entrar numa outra nuvem, numa nuvem de ocupação positiva. Essa nuvem de ocupação positiva vai te levar a pensar, hoje eu fiz alguma coisa que contribuiu. E o seu organismo, naturalmente, o seu metabolismo, o nosso metabolismo, ele tem a capacidade dele se autocurar, desde que você esteja fazendo tudo conforme manda o figurino. Então, se o médico manda fazer repouso, se o médico manda evitar determinadas coisas, você tem que seguir a orientação, que não basta só chorar ou ir no médico, como ir ao médico fosse uma questão mágica, né? E daí a gente vai estabelecendo. Então, quando a gente está trabalhando em cima de meta, as metas elas têm que ser datadas. Elas têm que ser datadas, você tem que ter uma data. Tem que ter uma data, essa meta ela tem que ser específica. Específica por quê? Você tem que trabalhar meta por meta. Ela tem que saber, você tem que saber onde você está e para onde você quer ir. Então, você quer ver uma coisa? É muito comum. Agora, o final do ano foi muito comum, né? A gente encontrar muitas pessoas que nós não víamos há muito tempo e marcarmos um encontro num shopping, seja lá, visitarmos a casa dos outros, né? Então, as pessoas já vão marcar para a gente se encontrar. Sabe quando é que esse encontro vai acontecer? Nunca. Esse encontro nunca vai acontecer. Por quê? Porque não houve um planejamento de uma data, não houve um planejamento de uma data, não houve um objetivo específico. Eu estive com algumas pessoas que elas falaram assim para mim, Carmen, e o que eu fiz esse ano? Esse ano eu marquei um banho de borracha nesse verão com as minhas primas. Eu falei, poxa, que legal, gostei, me explica como é que vai ser esse banho de borracha. Ela falou assim, não, que nossa família era muito distante, nós quando éramos crianças, nós não tivemos oportunidade de brincar, de ir no parque, nem tomar banho de borracha, que nós éramos pessoas muito simples. Então, agora, eu já estou com uma certa idade, então eu agendei dia tal, no mês tal, com as minhas primas, para tomar um banho de borracha. Então, é muito simples. A gente corrigir alguns detalhes, é muito simples, é muito fácil, tá? E para isso, nós não podemos procrastinar nenhuma das coisas que temos planejado, por mais simples que seja esse planejamento. Nós não podemos procrastinar. O que significa não procrastinar? É não empurrar com a barriga. Se não for em janeiro, vai ser em fevereiro. Se não for em fevereiro, vai ser em março. Se não for em março, vai ser em abril. E, de repente, todo mundo vai se encontrar no paraíso, né? De tanto adiar ou de tanta marcação que nunca acontece, as pessoas acabam se encontrando no paraíso, porque não dá tempo mais de se encontrar aqui nessa terra. Então, se você tem o objetivo, a meta de prosperar, de juntar um dinheiro, você tem que estabelecer, escrever e ler essas metas todos os dias. Você tem que ler. Se não ler todos os dias, você lê uma vez por semana. Se não ler, você estabelece, você é dono da sua história. Você é dono da sua história, você pode fazer as coisas acontecerem, porque a sua mente trabalha a seu favor, desde que você queira que ela trabalhe. Como eu expliquei, ela é um robô. Se você não fizer isso, nada vai acontecer, né? Então, você não procrastinar, e nisso você vai medindo o seu crescimento, e nessa medição do seu crescimento, não convém que você se compare com ninguém. Se o outro cresceu, se evoluiu, se prosperou. Não, você, cada pessoa é uma pessoa. Então, cada um tem a sua recompensa, cada um tem o seu tempo de evolução, e cada um tem um tempo determinado para acontecer as coisas, né? Aí a gente vem aqui e estabelece. Como você vai estabelecer uma meta? Você tem que estabelecer um tempo determinado para essa meta acontecer. E esse tempo determinado para essa meta acontecer, você não conta ele de frente para trás, é ao contrário, é de trás para frente. Se você tem uma meta a longo prazo, então você estabelece ela ali, ó, depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 2, né? Aí depois de 2, o que eu tenho que fazer até 2 anos? O que eu tenho que fazer até 1 ano e meio? O que eu tenho que fazer em 1 ano? O que eu tenho que fazer em 6 meses? O que eu tenho que fazer em 1 mês? O que eu tenho que fazer amanhã?
para que a minha meta comece a ser elaborada. Então, se não fizer nada, nada vai acontecer, com certeza. Vai chegar o final do ano de 2024 e nada vai acontecer. Aí a gente parte para quê? Para uma sugestão, né? Seja feliz agora, não espere nada acontecer para você ser feliz. Valorize o que você tem. Seja simples, seja luxuoso, seja de grande público, seja de pequeno público, mas valorize o que você tem, porque você construiu. E essa construção, o mérito de toda essa construção, ela só pertence a você. Então, valorize o seu trabalho, valorize o seu crescimento, valorize você como pessoa, valorize cada fio de cabelo que você tem, valorize tudo que você tem, cada peso que você ganhou e cada peso que você perdeu. Tudo isso, tudo é motivo de valorização. Valorização é sinônimo de gratidão, não é? E como nós fazemos parte da natureza, nós podemos observar como é a formação de alguns animais. Então, eu vou falar aqui, a história da águia é muito linda, muito bonita, ela me acompanha durante muitos anos e muitas palestras. A águia, como é que a águia ela vai treinar, a águia mãe e a águia pai treinam os seus bebês, né, os seus filhotes. Eles vão para um alto do despenhadeiro, fazem um ninho ali, até que a águia mãe tenha os seus filhotes, e ali o pai e a mãe, durante o dia, vão caçar e trazer o sustento para os filhotes. Quando os filhotes chegam num determinado ponto de aprender a voar, os dois, tanto o pai, a águia pai e a águia mãe, eles sacodem, a águia pai e a águia mãe, a fêmea ou o macho, eles sacodem o ninho para que os filhotes caiam. E na primeira, o filhote eles caem, eles entram em desespero. Mas acontece um pequeno detalhe: o pai e a mãe eles estão por perto, dando um voo rasante, para que seus filhotes não caiam no abismo, porque eles estão ali para sustentar, até que os filhotes aprendam a voar. Aí as águias vêm por baixo, as adultas vêm por baixo, pegam os filhotes e levam para o ninho de novo. E vão fazendo isso até os filhotes aprenderem a voar. Quando os filhotes eles aprendem a voar, aí sim eles vão lutar pela sua própria sobrevivência, né? Quando eles ficam adultos, eles têm a águia tem algumas características, né? Então a águia é uma das aves mais destacadas em toda a natureza, né? Para você ter uma ideia, ela é capaz de avistar uma presa a 8 quilômetros de distância. Então, vamos assim, fechar as olhos e imaginar 8 quilômetros de distância. 8 quilômetros de distância, ela consegue enxergar uma presa. Ela voa acima das nuvens, dos ventos e das tempestades. Tá? Ela voa acima de tudo isso, dos temporais, dos trovões. Como ela ultrapassa tudo isso, e quando ela fica acima das nuvens, ali ela encontra uma zona de repouso, porque ela já saiu da nuvem da tempestade, ela ia estar voando tranquilamente. Então, ela é a ave que tem esse privilégio de ter essa capacidade, essa potência de chegar lá. Então, segundo informações aqui do TikTok, a águia real ela tem a capacidade de alcançar 320 km por hora. Existe uma variedade de águias que elas têm uma velocidade, né? Vai de 80 até 320 km por hora. É muito interessante, é uma variedade. Elas vivem em média de 70 anos. As águias vivem em média de 70 anos, tá? Quando chega aos 70 anos, não, antes de chegar aos 70 anos, quando chega quase na metade, em torno de 35 a 40 anos de vida, elas vão se refugiar no alto do espinhadeiro, do penhasco, e se isolam e começa o processo da transformação, da renovação, é a renovação da águia. Então, quando chega nesse período, as suas penas elas começam a cair, ela fica fragilizada com a perda das penas, as suas garras elas ficam bem moles, ficam já soltando, feito a unha, né? A unha vai ficando velha, vai caindo, e o bico fica mole e ele também já fica prestes a cair. Então, olha como é que tudo é muito belo, tudo é muito perfeito, por isso você não precisa se preocupar o que será do teu dia de amanhã. É só fazer as coisas como manda o figurino, ou olhar para a natureza, ver como é tudo, no final vai dar certo. Então, nesse refúgio que ela tem, o que acontece? Com o bico ainda mole, ela vai com pena por pena e ela tira cada pena do corpo dela, até que ela fique totalmente pelada, tá? Fica despenada, aí a águia fica sem pena. Com o bico, ela vai ali, tira aquelas garras que estão frágeis, moles, já caindo, ela arranca garra por garra,
Aí vai nascer novas garras, vão nascer novas penas. E o bico que já está mole, ela bate numa rocha, bate numa rocha, até o bico cair, e aí nasce um bico novo. Quando ela fica completa novamente, com um bico novo, com penas novas, com novas garras, ela novamente recupera a capacidade de voar, retoma sua força diante da natureza e vai enfrentar novamente vento, tempestades e trovões até completar os 70 anos. Então, todos nós, em determinado ponto da nossa vida, a gente também passa por essa etapa, só que a gente não tem garra, a gente não tem pena e não tem bico. Mas a gente tem um estado emocional, a gente tem estrada, anos de vida que mexem muito com a nossa emoção. Mas nós temos que saber que nós fazemos parte de todo esse processo e que nós podemos nos renovar a cada dia, a cada instante, porque existe um maestro que criou tudo isso e ele conduz toda essa reforma no nosso ser, tá? Então, como ela recupera a capacidade de voar, e aí começa novamente a história da águia. Então, é isso que eu tinha que passar para vocês, para o ano de 2024, além da gratidão a Deus e agradecer muito os meus novos amigos, de perto, de longe, os que eu conheço, os que eu não conheço, mas um dia vai chegar a oportunidade da gente conhecer. E para encerrar, eu vou fechar aqui com chave de ouro, uma passagem que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos 8, 19, que ele diz que a natureza, ela anela pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe que manifestação é essa? É a renovação do ser humano. É quando o nosso bico ficou mole, nossas penas caíram, nossas garras também, e está na hora de renovar, tá? Aí quando acontece esse renovo, no nosso ser, vem através da gratidão, da esperança, do reconhecimento, de ser feliz com aquilo que tem, etc, 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 e servir ao mundo, servir à natureza, com tudo que tem de bom, que Deus colocou dentro de cada um de nós, e a gente retoma toda a nossa vida. Então, essa é a reflexão espiritual que eu deixo. E a reflexão humana, eu vou contar uma parábola para vocês sobre a frigideira, muitos de vocês conhecem, né? Quem gosta muito de palestra conhece. Existia um jovem recém-casado. Então, ele estava recém-casado com uma jovem, e a sua esposa, quando ela ia fazer peixe, ela ia fritar o peixe, normalmente ela cortava o peixe e cortava a cabeça e boa parte do rabo e fritava o peixe numa frigideirinha pequenininha, tá? Aí o recém-casado, intrigado com aquilo, ele falou, mas por que você corta o rabo do peixe, boa parte do rabo do peixe, você corta a cabeça do peixe para fritar numa frigideira dessa tão pequenininha? Ela falou, não, é porque é a tradição da minha família, a minha mãe, minha avó, minha bisavó, todas usavam essa frigideira tão pequena e eu só sei fritar desse jeito. Eu só sei fritar desse jeito. Aí o que ele sugeriu? Ele sugeriu para que eles trocassem de frigideira. E ele trouxe uma frigideira grande, onde ali cabia o peixe do tamanho que ele havia comprado. E a partir daí, todo aquele sofisma, né? Aquela limitação, aquele pensamento limitante que aquela jovem recém-casada ela tinha de que o peixe só podia ser frito dentro daquela frigideira pequena, tudo aquilo foi jogado por terra. Então, eu fecho aqui o dia de hoje com essa experiência da renovação da águia e de você tendo no ano de 24, trocando a sua frigideira e comprando uma frigideira grande para ali você fritar seu peixe, estabelecer suas metas, seus sonhos, você sendo feliz com o que você tem, que o principal, o dom divino principal que nós podemos ter e reconhecer a nossa saúde, tá bom? Então, que vocês fiquem todos com Deus, tenhamos todo um ano muito promissor, um ano com muita gratidão, um ano com muita alegria e um ano de recomeço, tá bom? Tudo de bom para vocês e estamos aí firme e forte. Grande prazer em revê-los, tá? Tchau, tchau, beijo.